Olá, pessoal, tudo bem? Continuando a nossa série de vídeos sobre exposição, ações para diminuir o risco químico e biológico, hoje nós vamos conversar sobre os equipamentos de proteção coletiva e alguns equipamentos que são empregados após o acidente acontecer. Bom, o primeiro destaque que precisamos fazer é que o equipamento de proteção coletiva não garante a proteção se o operador não estiver familiarizado com as técnicas corretas de uso. Por isso, a importância dos treinamentos e capacitação, tanto dos EPIs quanto dos EPCs. O primeiro EPC que a gente vai conversar é a capela de exaustão, que é um equipamento essencial a todos os laboratórios que manipulam produtos tóxicos, vapores agressivos, sólidos pulverulentos ou líquidos em quantidades, concentrações perigosas e ou prejudiciais à saúde. Lembrando, gente, que a capela é um local para manipulação de reagentes e ela não deve ser utilizada para guarda ou estoque, como estoque de produtos perigosos, porque isso aumenta o risco da ocorrência de algum acidente quando alguém precisar de realizar manipulação de produtos perigosos dentro da capela. Então, como funciona a capela? A capela ela possui um motor que, ao ser acionado, vai criar uma exaustão do ar que está no interior da capela, evitando que qualquer contaminante ali presente entre em contato com o operador. E quando esse motor é desligado, essa exaustão ela é cessada. E a capela é muito utilizada para líquidos voláteis, que muitas das vezes é entendido como líquidos com baixo ponto de ebulição, geralmente inferior a 50 graus. Mas nós temos que também nos atentar à temperatura de operação. Por quê? Às vezes, se a gente tiver com uma temperatura de operação muito alta, por exemplo, uma temperatura de evaporação de operação de 75 graus, nós temos que um líquido com ponto de ebulição de 100 graus fica no quadro de volatilidade alta. O que isso significa? Que com o passar do tempo, esse líquido vai ser evaporado e ser disperso no ambiente do laboratório. Então, ele precisa de ser manipulado dentro de uma capela. Aqui a gente tem um exemplo de um ácido clorídrico com um papel indicador de pH acima do frasco, e com o passar do tempo, a gente consegue perceber que o vapor de ácido é, então, emitido do frasco, e a gente consegue perceber uma mudança de cor no papel indicador de pH. Ou seja, se a gente estivesse manipulando esse reagente fora da capela, nós estaríamos inalando todo esse vapor ácido, o que causa dano ao nosso sistema respiratório. Além dos líquidos, a capela também é indicada para a manipulação de sólidos pulverulentos. Os sólidos eles são divididos em três classes, que são sólidos com alta pulverulência, sólidos de média pulverulência e de baixa pulverulência. Então, os sólidos de alta pulverulência geralmente são postos finos e leves. Eles formam uma nuvem de poeira que fica minutos no ar. Já os sólidos de pulverulência média são sólidos granulares cristalinos. E quando manipulados, você consegue ver uma poeira que logo se deposita. E os sólidos de baixa pulverulência, eles geralmente são em escamas grandes, pellets ou grânulos grossos, que não gera poeira ao ser manipulado. Aqui a gente tem um exemplo de dois reagentes, todos os dois frascos estão em apresentações diferentes. Então, da esquerda, a gente consegue ver que é um bicarbonato de alta pulverulência. E quando eu manipulo esse reagente, eu preciso de realizar essa manipulação dentro da capela. Por quê? Caso eu não realize, eu vou estar aspirando ou inalando essa nuvem de bicarbonato gerado. Já no outro exemplo, a gente tem um sólido de baixa pulverulência, em que não é necessário o uso do equipamento de proteção coletiva.
Uma dúvida que acontece com muita frequência nos laboratórios é que as pessoas, por pensarem que vão transferir uma quantidade de volume muito baixa, não precisam de usar a capela. E um dos reagentes mais comuns é o TMED. Então, se a gente olhar a FDS do TMED, a gente percebe que ele é nocivo por ingestão ou inalação. Então, a gente precisa de usar a capela, mesmo se a gente for transferir um volume muito pequeno de TMED, porque mesmo esse volume muito pequeno, quando nós abrimos o frasco, ele vai estar presente no ar e a gente vai acabar inalando esse material que vai poder causar dano ao nosso sistema respiratório. O segundo equipamento de proteção coletiva que a gente vai conversar é a cabine de biossegurança, que é um equipamento de biocontenção usado em laboratórios biológicos para fornecer proteção pessoal, ambiental e do produto. Aqui nós temos um exemplo do funcionamento de uma cabine de biossegurança, que nós podemos perceber o fluxo de ar unidirecional, e esse ar é, então, filtrado antes de ser enviado para o meio ambiente, para evitar a contaminação do ar. E a maior parte das cabines, ela tem uma luz ultravioleta, que é utilizada para a desinfecção da cabine. E nas cabines mais novas, elas vêm com esse visor falando para proteger olhos e pele quando essa luz estiver operando, porque ela é uma luz germicida, né? É o V254 nanômetros, ele tem a capacidade de causar mutação do DNA. E nós temos diversos relatos de acidentes envolvendo a radiação de lâmpadas UV de cabines de biossegurança, por pessoas estarem operando ou trabalhando dentro da sala enquanto a cabine está com ultravioleta ligado. Então, sempre que possível, o ideal é que nós não fiquemos próximos da cabine de biossegurança quando a lâmpada de UV estiver ligada. Um outro equipamento de proteção coletiva, ou um equipamento que fica dentro do guarda-chuva de equipamento de proteção coletiva, é o absorvedor químico. Os materiais absorvedores são usados para minimizar o dano e conter o líquido, possibilitando, portanto, a coleta dos resíduos, e evitando que o acidente tome proporções maiores. Os absorvedores químicos mais comuns é a vermiculita, que é a areia de gato, e a manta de polipropileno, que ela vem envolta nos frascos de reagentes quando a gente compra. Então, sempre que vocês comprarem reagentes que vierem com manta de propileno, vocês podem separar essa manta e usar como absorvedor químico dentro do laboratório. Um outro equipamento de proteção coletiva é o chuveiro e lava-óleos. O principal objetivo deste equipamento é o tratamento de emergência dos olhos ou corpo de uma pessoa que tenha sido exposta a materiais perigosos. Aí aqui eu vou dar um exemplo do funcionamento de um chuveiro lava-óleos, para quem não conhece. Então, ele é acionado por essa alavanca e a pessoa que sofreu o acidente vai ficar, então, embaixo do jato de água. É importante destacar que o acionamento do chuveiro deve ser feito com uma periodicidade, porque óxido de ferro acaba acumulando nos canos do chuveiro, e se você não fizer a manutenção do chuveiro, quando você precisar de usar, você pode acabar agravando o acidente e não usando o equipamento de proteção coletiva para o fim que ele tem, né, que é diminuir os danos. E aqui eu tenho o exemplo do lava-óleos, que também precisa de ser acionado com frequência, realizando a manutenção periódica tanto do chuveiro quanto do lava-óleos. E aqui, então, eu tenho um exemplo de uma situação correta em que nós temos um chuveiro e lava-óleos bem mantido, com um papel com todos os acionamentos semanais, e um outro exemplo em que as alavancas de acionamento estão
amarradas com fios, o que impossibilita o uso dos chuveiros. Então, esse equipamento de proteção coletiva, embora ele exista fisicamente no espaço, ele não está atendendo à função de prevenção. Um outro equipamento de proteção coletiva importante de se ter nos laboratórios é a caixa de primeiros socorros. Então, a caixa de primeiros socorros é de fácil acesso. Além disso, deve ser montada conforme o nível de risco das atividades desenvolvidas no laboratório. Por exemplo, um laboratório de análises químicas, ele precisa de ter alguma coisa contra queimaduras químicas, no caso, ácidos e bases, contra cortes e contusões. Um outro equipamento de proteção coletiva importante é a autoclave. Então, o autoclave serve para esterilizar materiais não descartáveis e, por garantir a destruição de micro-organismos, é um equipamento de proteção coletiva essencial em laboratórios NB3 e NB4. Aqui nós temos o exemplo de um funcionamento do autoclave. Aí vale lembrar que a gente precisa de uma luva de proteção térmica, porque o autoclave opera a temperaturas e pressões elevadas. Um outro equipamento de proteção coletiva importante é o extintor. Então, o extintor de incêndio é empregado na contenção de princípios de incêndio por profissionais capacitados pelo Corpo de Bombeiros, evitando, portanto, um desastre de grandes proporções. Aqui a gente tem um exemplo do que acontece quando nós não temos a capacitação correta dos indivíduos. Então, a gente tem um fogo sendo gerado numa fritadeira a óleo e as pessoas estão ali, depois de ver o fogo se iniciando, por um longo período. Então, muitas vezes, nem é a falta de tempo para agir que causa o acidente, mas sim a falta de capacitação. Porque quando você não está capacitado, você pode tomar alguma decisão que vai aumentar o acidente, como foi nesse caso. E um outro exemplo também é do uso incorreto do equipamento de proteção coletiva quando a gente não está capacitado para operar o mesmo. Então, por isso, a importância dos treinamentos e das capacitações. Um outro equipamento de proteção coletiva importante nos laboratórios são as placas de sinalização. Então, os profissionais que atuam em laboratório devem estar cientes dos perigos associados a cada ambiente. Portanto, para manter um local de trabalho seguro, placas de sinalização e telefones de emergência devem ser afixados. Aqui nós temos dois exemplos, né? Aqui de um depósito de produtos químicos, então com as devidas placas, e a entrada de um laboratório com as placas de uso obrigatório de EPI e produtos químicos perigosos. Isso é importante porque muitas das vezes pessoas que estão autorizadas a trabalhar nesses ambientes possuem alergias a determinados produtos químicos. Então, se você tem uma placa identificando que naquele ambiente tem produto químico, aquela pessoa já vai estar sinalizada que ela pode correr um risco naquele ambiente. Um outro equipamento de proteção coletiva importante é a ficha com dados de segurança. Então, os profissionais devem estar cientes dos perigos associados a cada produto. Portanto, a guarda das fichas com dados de segurança, a FDS, é obrigatória e devem ser mantidas em local conhecido de todos os usuários. Um outro equipamento de proteção coletiva importante é a bacia de contenção, porque ela evita que algum vazamento tome proporções maiores ou atinja outros reagentes incompatíveis. Então, aqui nós temos um exemplo de um vazamento de um dos reagentes que foi contido pela bacia de contenção. Uma das coisas que nós precisamos de nos atentar ao usar as bacias de contenção é a compatibilidade do material da bacia com o reagente que nós gostaríamos de colocar. Então, aqui eu tenho um site que ele tem uma base de dados grande que faz a comparação de produtos químicos com os materiais mais comuns de fabricação de bacias, para vocês conseguirem avaliar qual seria o melhor produto para conter ou para usar como bacia de contenção. Gente,
Esses são os equipamentos de proteção coletiva mais comuns encontrados nos laboratórios. Se vocês conhecem outros ou que eu não falei aqui, por favor, comentem e compartilhem esse vídeo. Muito obrigado e até o próximo.